Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estamos começando mais uma aula do nosso projeto CMS. Eu quero aproveitar para saudar os alunos novos e também os antigos. Eu vejo que realmente o projeto CMS tem gerado muita interação, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Tenho recebido muitos feedbacks. Às vezes o pessoal até fala, por que você não grava aula nessa semana e tudo? Gente, eu até queria muito cumprir com esse planejamento, esse cronograma semanal, mas às vezes eu estou em época de trabalho, de conclusão de curso, de uma pós, então assim, às vezes eu tenho muita coisa para fazer e nem sempre eu consigo gravar vídeos toda semana. Mas pelo menos de 15 em 15 dias estou tentando manter o ritmo, tá? Ou para quem não conhece a sistemática aqui do canal, esse material que vocês estão vendo, esses slides aqui na tela, eles ficam disponíveis aqui no link da descrição do vídeo, é só vocês clicarem que rapidamente vocês conseguem baixar, tá? Hoje a gente vai adentrar no aspecto quantitativo do ICMS. E aí, gente, como eu vejo que sempre tem gente nova acompanhando aí de uma semana para outra, eu sempre gosto de trazer aqui a estrutura de como o projeto está sendo feito. Às vezes a pessoa já pega, até para as pessoas que estão entrando agora, se situarem. Às vezes a pessoa diz assim, vixe, já está no aspecto quantitativo, já está tão avançado, né? E tem alguma lacuna, tem alguma dúvida em algum conteúdo específico. Então eu gosto de trazer como as aulas estão estruturadas para de repente você ir lá, voltar, ou assistir mesmo desde o começo, enfim, fazer como você se sentir à vontade, né, conforme a sua necessidade. Todas as aulas têm material disponível, tá? E como é que eu estava fazendo, né? A aula 1 a gente viu a parte do critério subjetivo. Nós vamos ver todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária do ICMS. O aspecto de materialidade, de temporalidade, ele está subdividido em duas partes. Por quê? Porque eu trouxe a análise feita sobre a Lei Candir e também com a legislação local aqui do Ceará, né? Como eu sempre digo, que é fundamental uma olhada, uma análise de uma legislação local, embora você não vá trabalhar com ela na prática ou fazer prova. Mas as legislações locais, elas de fato complementam a legislação geral, que é a Lei Candir, e trazem peculiaridades que, na maior parte das vezes, se replicam entre os estados. Tem uma diferença ou outra, hoje a gente até vai ver uma diferença aqui na prática, mas na maior parte das vezes são as mesmas coisas. E o critério subjetivo eu também trouxe dessa mesma forma, mas está tudo na mesma aula, não precisou subdividir porque era uma coisa menor, né? E aí já vimos o campo de incidência, não incidência, vimos o momento do fato gerador e hoje vamos começar a ver a questão da base de cálculo. Gente, como eu digo assim, o projeto CMS está sendo um grande desafio para mim. E essa parte quantitativa mais ainda, porque olha, o ICMS não é para amadores. Mais devagar se chegar longe. E aí, como eu disse, né? Essa aula de hoje, da questão do aspecto quantitativo, ela já está estruturada em 4 partes, que a gente vai ver: substituição tributária, importação, base de cálculo do diferencial de alíquotas. Pode até ser que eu venha fazer alguma alteração. Por quê, né? Porque eu não quero que fique extenso. Por exemplo, quando eu fui estruturar a aula hoje de manhã, ela estava com 3 tópicos. A base de cálculo do diferencial de alíquotas estava inserida aqui. Mas à medida que eu fui vendo, fui passando a aula, ficou muito grande. Então, eu já tirei. Né? Basicamente, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a parte geral do ICMS, que a gente vai ver como assim a parte geral, né? Basicamente, como que marca introdutório, eu já digo para vocês, a base de cálculo do ICMS para fins de mercadoria, basicamente, é o valor da operação. E o serviço é o preço do serviço. Né? E o que é que compõe esse valor da operação? O que é que compõe essa base de cálculo? Isso é a parte geral, é o que a gente vai ver. E vamos ver também quando o IPI integra a base de cálculo do ICMS, que pode parecer pouca coisa, gente, mas a gente vai ver que não é, tá? Até porque, para ver da maneira que eu quero, de forma mastigada, eu prefiro que seja assim, tá? Do que eu falar muito aqui, passar muito conteúdo, ficar cansativo para mim e para vocês, tá? Então, vamos lá. A Lei Candir, no artigo 13 dela, parágrafo 1º, né, ela já começa aqui o nosso estudo dizendo, né? Integra a base de cálculo do ICMS, inclusive na hipótese do inciso 5. Essa é a hipótese da importação que a gente vai ver oportunamente. Mas vocês já guardam precedente que, inclusive na importação, integra a base de cálculo do ICMS o montante do próprio imposto. O montante dele mesmo.
Por isso, o ICMS é chamado de um imposto por dentro. Né? Ele é, por definição, um imposto por dentro. À esquerda, a gente tem a Lei Candir e à direita nós temos a Lei 12.670 aqui do estado do Ceará, que ela traz a mesma coisa, né? Apenas muda só algumas palavras, mas ela diz exatamente isso, que integra a base de cálculo do ICMS e o montante do próprio imposto. Traz, né, essa questão da importação, que ela cita aí, e ela diz que constitui o respectivo destaque indicação para fins de controle do cumprimento de obrigação tributária. A gente já vai parar aqui, porque a gente vai entender o que é um imposto por dentro, para a gente começar o nosso estudo. Geralmente, gente, como é que é um imposto por fora? É o que a gente está acostumado a ver. Você pega uma base de cálculo de 10 mil, por exemplo, e você diz assim, não, e aí qual é a alíquota que a gente vai aplicar sobre essa base de cálculo? 18%. E aí qual é o valor daquele imposto? Qual seria o valor daquele imposto? 180. Pronto. Isso é o que a gente está acostumado a ver. Pois é, só que isso, gente, não se aplica ao CMS, porque ele não é por fora, ele é por dentro. E aí você pode perguntar, pois é, como é que afinal a gente coloca o montante do próprio imposto nessa base de cálculo? Pelo amor de Deus, né? E aí, gente, é isso que eu quero mostrar para vocês entenderem isso e não ficarem com dúvida, né? E não se preocupem se vocês tiverem dúvida, porque quando eu comecei a estudar, eu achava isso surreal, sinceramente, até hoje ainda acho, né? Mas um surreal, pelo menos, que eu aprendi a lidar. Então, imagine, gente, que você tem uma mercadoria aí que você vai revender, você vai comercializar, e o valor dessas mercadorias está em R$920, né? Esse é o valor puro e simples daquela mercadoria. E aí eu preciso colocar o ICMS dessa base de cálculo, né, para poder eu calcular verdadeiramente o imposto. Como é que eu faço? Já que o imposto, né, integra a base de cálculo, o montante dele integra a base de cálculo. Gente, eu vou fazer menos essa alíquota que eu estou aplicando nesse estado, por exemplo, o estado do Ceará, 18% é a alíquota genérica, né? Por quê? Porque quando eu fizer isso, gente, eu vou integrar o ICMS dentro da base de cálculo, tá? Então, na verdade, aliás, perdão, gente, o exemplo que eu queria dar não era com 920, não. Era com 820, porque é para poder a base de cálculo ficar com o valor inteiro, né? Ficar mais cálculo, é de 820, desculpa. Então, quando você faz menos a alíquota aplicável àquele estado que você quer fazer o cálculo, que vai ser o sujeito ativo da obrigação tributária, você vai ficar 820 sobre 0,82. E aí que você vai achar uma base de cálculo, certo? De R$1.000. Pronto. Então, isso é a base de cálculo do ICMS. Obviamente que eu estou desconsiderando aqui frete, seguro, estou desconsiderando isso, certo? Se a gente vai ver já já. Vamos tratar aqui só como se fosse só realmente o valor dessas mercadorias. E aí eu vou pegar e vou multiplicar por 18%. Tanto que na nota, vocês vão ver, se vocês já tiverem a oportunidade de pegar a nota fiscal, que de fato é como se lá fosse dessa forma mesmo, por fora. 180. Vai aparecer isso, né, para fins de destaque, como eu acabei de ler. Mas é aí que está a pegada, é aí que está a chave do ICMS. Né? Aí você pode perguntar, mas não deu 180? Pois é, gente, deu 180. Mas o que acontece, né? Quando a gente vai tratar de um imposto, por exemplo, se você tivesse um imposto, né, que a base de cálculo fosse aqueles 10 mil ou 1.000, e você fosse calcular com a alíquota de 18%, daria 180. Se você colocar 180 sobre 1.000, que foi a base de cálculo que você fez, de fato, a alíquota efetiva daquela operação é 18%. Mas não é o caso do ICMS. Por quê? Porque ele integra a base de cálculo dele. Por isso que, para a gente calcular, a gente primeiro pegou a base de cálculo que ele não estava inserido e colocou por dentro da base de cálculo, para achando a base de cálculo com ele, com o montante dele dentro, a gente multiplicar pela alíquota. Então, se a gente pegar, na realidade, o 180 que a gente encontrou sobre essa base de cálculo de 820, que era sem o imposto, a gente encontra aqui uma alíquota efetiva, vou fazer até aqui na calculadora, né, gente, para não perder tempo, de 21 aproximadamente, né? 21,95%. Então, essa, gente, é a alíquota efetiva do ICMS.
Não é de 18%, é de 21,95%. Por isso que vocês vão ver muita gente falando que o ICMS é um manicômio, que o ICMS é um imposto inconstitucional, que o ICMS fere tudo e mais alguma coisa. Ele não é transparente. E realmente é verdade, ele não é transparente. Porque quando a gente vai descobrir a alíquota efetiva dele, ou seja, quanto aquele imposto, né, representou daquela base de cálculo sem o próprio ICMS dentro, a gente vê que a alíquota efetiva dele é maior do que os 18%. Então, de fato, ele é um imposto que falta transparência nele, por essa razão que eu acabei de mostrar. Então, esse é um tipo de imposto por dentro. Eu, particularmente, só conheço o ICMS aqui, que é feito dessa forma, né? Não sei se isso é muito usual no resto do mundo, eu acho que não. Mas, enfim, né? Já que ele está na nossa legislação, até vir uma reforma tributária, a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, gente, esse é o cálculo do ICMS que é feito por dentro. Então, isso é o fato de ele integrar a própria base de cálculo, tá? Mas e aí, além dele mesmo, né? Como a gente acabou de ver. O que mais, né? Sobre o que mais que vai integrar essa base de cálculo? O valor correspondente a seguros, juros, demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. E o frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem seja cobrado em separado. Vamos lá, vamos falar primeiro do frete, porque depois eu quero falar algumas outras coisas aí da linha A, tá? Gente, o frete é o seguinte, quando você vai fazer uma operação, você pode fazer uma venda FOB ou uma venda CIF. Quem trabalha no comércio vai saber exatamente do que eu estou falando. Quando eu faço uma venda FOB, o que significa dizer isso? Que quem vai pagar frete e seguro sobre aquela mercadoria, né, sobre aquela operação, é o comprador. Né? O FOB é um Incoterm, né, que o significado dele é justamente isso, free on board, ou seja, a pessoa vai entregar aquela mercadoria e dali em diante, quem se responsabiliza por tudo é o comprador. Quando eu faço uma venda CIF, que aí a sigla já significa Cost, Insurance e Freight, que no caso, essa venda, tanto o frete como o seguro, que estão aí embutidos na sigla, são por conta do vendedor. Então, se eu estou vendendo e isso está por minha conta, eu vou repassar isso no meu preço para a pessoa que está comprando. Então, o frete, ele tanto vai ser cobrado, no caso do adquirente, né? Vai integrar a base de cálculo do ICMS, se for por minha conta que estou vendendo, né? No caso, por mim, pelo próprio remetente, pelo próprio vendedor, ou por minha conta e ordem. Conta e ordem, como assim? Que eu vou contratar um terceiro para fazer, uma transportadora ou o que seja. Mas eu vou repassar aquilo. Esse frete vai estar sendo cobrado em separado. Como assim? Porque, gente, se ele já estiver no valor da mercadoria, aí, no caso, o ICMS vai incidir sobre aquele valor todo. Não vai descer, então, o frete não vai estar em separado para que o ICMS incida em separado. É isso que quer dizer, tá? Então, o frete a gente acabou de ver, ou seja, a gente vê que não tem necessidade da gente decorar, gente. É até assim, de uma certa forma, intuitivo, tá? E o frete aqui também é a mesma coisa, porque a gente vai ver, tá até marcado ali a questão das bonificações. Seguros, acabei de falar. Juros, demais importâncias pagas. Aqui, por exemplo, quando a gente compra uma mercadoria a prazo, né? Nesse caso, essa mercadoria a prazo vai ser todo aquele valor, daqueles juros. Alguns estados falam uma questão de, por exemplo, de financiamento, mas a gente vai ver isso já já. Não vou tratar disso agora, para não confundir. Então, em regra, a base de cálculo do ICMS, ela vai englobar praticamente tudo, com algumas exceções. E aí, gente, eu queria trazer para vocês 2 pontos aqui. A questão das bonificações e dos descontos concedidos sob condição. Bonificações. Bonificações são coisas, né, que geralmente os vendedores, as empresas dão para os clientes para tornar mais atrativa aquela compra. Como assim? Pague 4 e leve 5, por exemplo. Para o Supremo Tribunal de Justiça, as bonificações não devem integrar a base de cálculo do ICMS, porque elas funcionam, na sua essência, como um desconto incondicional. Porém, alguns estados, como é o caso aqui do estado do Ceará, ele integra, né, está previsto na própria legislação dele as bonificações aqui, ou seja, as bonificações aqui no estado do Ceará, por lei, integram a base de cálculo do ICMS.
Eu acho que, na prática, caso você gostasse de pedir uma restituição, por exemplo, de bonificação que você pagou, porque você já sabe que a jurisprudência dominante entende que não integra, você, talvez, através de um contencioso administrativo, você não conseguisse a restituição. Mas no âmbito judicial, eu acredito que sim. Embora eu não seja advogado tributarista, mas eu acredito que você consiga sim, porque é um entendimento jurisprudencial dominante, tá? Mas, e outra, gente, tem alguns estados que não prevêem as bonificações, como a gente vai ver que é o caso de Santa Catarina, que eu trouxe uma questão hoje para mostrar, né? E o que são descontos concedidos sob condição? Gente, é o seguinte, para quem tem um pouco de contato com contabilidade, sabe que lá na demonstração do resultado do exercício, né? Quando a gente tem a nossa receita bruta, quando a empresa faz uma venda, nós vamos ter uma série de deduções, né? Nós vamos ter deduções de impostos, nós vamos ter devoluções, abatimentos, e entre algumas dessas deduções, nós temos os descontos, o quê? Incondicionais, né? E aí, ao final disso, a gente vai apurar o quê? A receita líquida. E o que são esses descontos incondicionais? Gente, os descontos incondicionais, geralmente, eles já são dados no ato da venda. Né? Ele já, olha, tem um desconto, por exemplo, aqui, sei lá, digamos que você tenha feito uma receita de 1.000 e você tem um desconto incondicional de 100, né? Para ficar mais fácil. E aí a sua receita líquida vai ser 900. Aquele desconto incondicional, ele já está dizendo, ele não depende de nenhuma condição futura, ou seja, ele não depende de nenhum evento futuro incerto para acontecer. Então, ele já, dali, ele já deduz, tanto como se você for fazer na receita bruta, para fins de contabilidade, como para o ICMS. E é justamente por essa lógica de ele não ter condições que ele é deduzido da base de cálculo do ICMS. Já o que não acontece para o desconto condicional. Então, imagine a situação que você está vendendo, para o seu cliente você diz assim, olha, se você pagar aí até o próximo mês, até o dia tal, eu vou lhe dar um desconto de R$100. Você há de convir comigo? Obviamente, gente, que tem uma série de condições, esse é só um exemplo, né? Que isso é um evento futuro incerto. Pode ser que ele pague, pode ser que ele não pague. É tanto que na própria contabilidade, que eu já vi que tem contadores aqui no canal, a gente sabe que para fins de DRE, o desconto incondicional, ele já se deduz a base de cálculo, aí aliás, já deduz, né, da receita bruta, e a receita líquida já entra sem ele. E quando é um desconto condicional, tem toda a diferença. Ele não é de uma dedução de receita bruta, certo? Para a empresa que está concedendo esse desconto condicional, realmente, à medida que essa condição dele seja implementada, para o vendedor ele entra como uma despesa e para a pessoa que comprou ele entra como uma receita, que geralmente vai contra ali a conta de fornecedor que ele tem a pagar. Então, são coisas muito distintas. Porque, por exemplo, quando você tem um desconto incondicional, né, a empresa que vai comprar aquela mercadoria, no caso, o comprador, o custo de aquisição dele, digamos que fosse realmente o valor da mercadoria fosse esse, de 900. O custo de aquisição daquela empresa já seria isso, sem o desconto. E quando o desconto é condicional, não. Se aquela condição realmente for seguida, ela for atendida, aquilo entra para ele posteriormente como uma receita. O custo de aquisição dele é o valor cheio. Não é como no caso aqui do desconto incondicional, tá? Então, isso aqui eu falei só mesmo para dar uma pincelada para vocês entenderem, mas que não é da contabilidade, não precisa se preocupar. Basta vocês saberem que existem muitas diferenças para fins contábeis e fins de CMS quando o desconto é condicional e é incondicional, tá certo? E aí, gente, a gente já começa aqui com a questão que eu trouxe da Cefaz de Santa Catarina, que foi um dos fiscos mais difíceis que teve nos últimos tempos, para mostrar para vocês que eu nunca nem li a legislação de Santa Catarina, mas eu já acertei essa questão pela minha parte geral e de peculiaridade da legislação aqui do Ceará, tá? E aí, vamos lá, ele diz, né, conforme o regulamento do ICMS de lá, que nós não sabemos, integra a base de cálculo do imposto ou, item A, valor correspondente a seguros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como os descontos concedidos sob condição, porém, o valor dos juros a prazo não integra. Gente, já vimos que está errado, né? Em regra, até a própria Lei Candir fala isso, né? Como a gente viu aqui
na linha A, seguros, juros, demais importâncias. Então, esses seguros, eles vão entrar assim na base de cálculo do ICMS, tá? Valor do frete. Caso o transporte seja efetuado por conta e ordem do remetente, cobrado em separado. Porém, o valor do IPI não a integra. Gente, a gente vai ver já, o próximo tópico, que tem alguns casos que o valor do IPI integra sim a base de cálculo do ICMS. Então, da maneira que ele afirma aí, como se fosse uma coisa geral. E a gente sabe que tem exceções, tá? O montante do próprio imposto, constituindo respectivo destaque, mera indicação para fins de controle. Porém, o valor das bonificações em mercadorias não a integra. 2 pontos aqui. Primeiro, o que é que significa esse mero destaque, né, para fins de indicação de controle? Gente, como eu vinha dizendo para vocês, desde quando a gente começou a ver o aspecto de temporalidade, momento do fato gerador do ICMS é uma coisa e recolhimento do ICMS são coisas muito distintas. Eu até já trouxe tópicos para a gente ver isso na prática. Veja, o ICMS, ele é um imposto que, em regra, ele é de apuração mensal. Você pratica o fato gerador e aí você vai fazendo aquele cotejo dos débitos e dos créditos. Ao final do período, você vai fazer o cotejo e se você tiver um saldo devedor a maior, você vai pagar o imposto, você vai recolher o imposto. Né? Tem muitos contribuintes, por exemplo, que têm exportações, que têm muitos créditos, inclusive aí, acumulados de ICMS, que não necessariamente vão ter que pagar por todas as operações, por cada operação que eles fizerem. Então, essa questão do destaque para fins de controle é para você saber que aquela operação, certo? Rendeu tanto de ICMS a pagar, a recolher. Mas não necessariamente você vai ter que recolher aquilo naquele momento. Por conta disso, por conta dessa apuração mensal de cotejo entre débitos e créditos. Então, é isso que quer dizer, tá? Segundo ponto, valor das bonificações em mercadorias não a integra. Por quê, gente? Porque lá para Santa Catarina não integra. As bonificações, né, ela já está bem alinhada com essa jurisprudência dominante, as bonificações não integram a base de cálculo do ICMS. Se fosse aqui para o estado do Ceará, já estaria errado, tá? Mas para Santa Catarina está verdadeiro. Acabei de mostrar aí uma diferença para vocês entre legislações locais, né? Item D, valor correspondente a seguros, juros, demais importâncias, porém o montante do imposto não integra. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente não tem mais como errar isso nunca mais na vida da gente, depois dessa explicação aqui que eu dei. E montante do imposto, referente às operações posteriores, constituindo o respectivo destaque do ICMS substituição tributária, isso quer dizer ST, mera indicação para fim de controle, porém, o valor do desconto condicionado não a integra. Gente, é o seguinte, substituição tributária a gente vai ver oportunamente, é um mundo de coisa, mas de fato, só pelo fim da assertiva, a gente já sabia que estava errado. Por quê? Porque o valor condicionado integra sim, gente. Espero que depois dessa aula de hoje vocês nunca mais errem isso, tá? Outra questãozinha, hoje a gente está vendo muita questão para a gente ver até um pouco aí, tentar ver na prática como é que ocorre. E continuando no Fisco de Santa Catarina. Ele dá uma série de eventos, tá? Que aconteceu com um comerciante atacadista em Blumenau e ele pede para você dizer qual vai ser a base de cálculo do ICMS nesses eventos, tá? Então vamos lá. Item 1. Saída de mercadoria para venda com preço à vista de 100 ou a prazo de 130, sendo que o cliente comprou a prazo. Já vimos, gente, que esses juros entram. Portanto, base de cálculo aqui, 130. Saída de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, localizado no estado, cujo valor de custo foi de 110, mas o preço de venda para outro comerciante foi de 140. Gente, a gente vai ver essa questão das saídas entre estabelecimentos de mesmo titular. Primeiro, já sabemos que hoje isso não incide mais ICMS nesse tipo de operação, né? Mas, como isso sempre foi muito cobrado e ainda está lá na letra da Lei Candir, a gente vai ver isso na aula que vem. Mas de cara eu digo para vocês que a base aqui vai ser de 140, embora eu não queira entrar muito nesse mérito, porque isso não é o objeto da aula de hoje. Tá? Na aula que vem a gente vai explorar isso. Item 3, né? O evento 3. Saída de mercadoria para venda com entrega a domicílio, cujo preço foi de 130 e o frete de 20. Frete aí cobrado em separado. E eu acredito que pelo teor da redação do item, que foi também pelo remetente. Portanto, base de cálculo de quantos? De 150. O evento 4, ele diz, né? Saída de pacote de 6 unidades
sendo 2 de bonificação, olha o famoso, leve 6 e pague 4, ao preço unitário de 10. Se 2 foram de bonificação, então a base de cálculo nesse caso aqui só é de 40, por quê? Porque lá no estado de Santa Catarina as bonificações não entram no valor da base de cálculo. Se fosse aqui para o estado do Ceará, seria de 60, tá? E aí, por eliminação, a gente chega que o item 1 foi 130, como eu coloquei ali, e o item 3, 150, que é a questão do frete, tá? A mesma questão, gente, trazendo aqui uma peculiaridade para vocês, certo? Como eu já li os eventos, eu vou ler apenas aqui o cabeçalho para vocês entenderem. Ele disse assim, ó, supondo que no evento 1, a venda tenha sido à vista com financiamento realizado por terceiro. Gente, ele trouxe isso porque lá em Santa Catarina, ele prevê, eu tenho até isso aqui anotado nos comentários desse slide, que eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas assim, ele tem essa questão que esse financiamento, quando ele for feito por terceiros, ele não entraria na base de cálculo do ICMS. De fato, é uma peculiaridade. Tanto é que ele coloca aí, financiamento realizado por terceiro. Aqui no estado do Ceará não existe isso. Então, quem estudou para essa prova já sabia que, como esse financiamento tinha sido feito por terceiro, no item 1, a base de cálculo seria só o 100, tá? E no evento 3, a venda tenha sido FOB. Olha o que eu falei, FOB. Então, esse frete que a gente tinha visto de 20, ele com certeza foi por conta do comprador. Então, ele não entraria na base de cálculo. Então, ao invés da base de cálculo ser de 130, aliás, 150, a base de cálculo seria de quanto? De 130, ó. Certo? E aí, gente, mas de resto continuou tudo igual. Aquele valor do item 2, que seria 140, como a gente já viu, e o valor do item 3, que seria de 130, conforme a gente já viu. São só essas peculiaridades. Então, isso é para vocês verem como se a venda for FOB vai ter diferença, se a venda for CIF for ter diferença. E as questões, elas exploram isso, porque muita gente tem dificuldade. Então, vocês ficando ligados, entendendo esses detalhes, vocês matam todas as questões, tá? E aí chegamos no nosso segundo tópico da aula, que é o ICMS e o IPI. Gente, isso gera muita dúvida. E não se iludam, isso é muito cobrado pelas legislações locais. E aqui não tem peculiaridade não, segue a norma geral, né? E aí, gente, é o seguinte, o IPI, ele não vai integrar a base de cálculo do ICMS se esses 3 requisitos aqui forem observados na operação. Toda vez que vocês pegarem uma questão que fale em ICMS e IPI, vocês vão ter que ver se estão presentes esses 3 requisitos, né, de forma cumulativa. Se estiver, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS. Se um deles estiver faltando, entra, certo? Eu trouxe aqui umas questões práticas para a gente olhar. Então, vamos lá. Não integra a base de cálculo do ICMS o montante do IPI quando a operação for realizada entre contribuintes, relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, porque aqui, gente, não há o que se falar em serviço, porque o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? E configurar fato gerador de ambos os impostos. 3 requisitos. Vamos aprender isso aqui para a gente não errar nunca mais, certo? Pronto, gente, então vamos lá ver aqui a nossa primeira questão. Essas questões que eu estou postando aqui para vocês, estou tirando do site do Tec Concursos. É um site muito bom de questão, eu gosto muito de estudar por ele, tanto para quem vai fazer o AB como concurso de modo geral. Ele realmente é um site muito rico aí em questões para vocês treinarem, tá? Então, vamos lá. Essa era uma questão para a Cefaz de Alagoas, né? E aí ele dizia, um auditor fiscal da Cefaz Alagoas foi convocado para participar de uma ação fiscal em que o foco era a cobrança correta de ICMS quando a mercadoria fosse remetida de uma indústria para algum atacadista, tendo em vista que o IPI pode integrar ou não a base de cálculo do ICMS a recolher. Aí ele dá aí a lei de base, né, que aqui não interessa para a gente, aí ele diz, caso o atacadista, tô sem minha caneta, caso o atacadista venda, né, para um varejista, produtos para um varejista, o IPI integrará a base de cálculo do ICMS. Vamos começar as perguntinhas. É uma operação realizada entre contribuintes? Sim. Do ICMS e do IPI? Sim.
Segundo ponto, esses produtos vão ser destinados a uma posterior comercialização e industrialização, conforme a gente viu aqui, ó, destinados à industrialização ou à comercialização? Provavelmente sim, né? Pressupõe que sim pela redação da questão, até porque a gente vai ver na próxima que quando não for, ele mesmo diz, olha, esses produtos vão ser destinados ao uso e ao consumo. Então já deixa claro que não é para uma posterior industrialização ou comercialização, tá? Então, ok. Essa venda desses produtos configura o fato gerador dos dois impostos? Sim. Portanto, gente, nesse caso, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS, por isso que a questão ficou errada, porque ele disse que integrava, tá? Segunda questão, mesmo anunciado, porém, nesse caso, o que é que ele diz? Que o varejista está vendendo para quem, gente? Para um consumidor final. Tipo quando a gente vai lá no supermercado comprar alguma coisa, tá? Primeira pergunta, são contribuintes dos impostos? Não, gente. Já matou aí? Não. Consumidor final, que está indo ali para um supermercado, provavelmente ele não é um contribuinte do ICMS, nem do IPI, né? Está indo ali só mesmo para comprar aquela mercadoria, aquele produto, enfim. Então, e essa venda, na realidade, né, do varejista para o consumidor final, nem é uma venda para uma posterior industrialização ou comercialização, né? Então, ali, nessa primeira aqui, a gente já matou, certo? Então, aqui a gente já matou. Próximo. Então, obviamente que, nesse caso, o IPI integra, sim, a base de cálculo do ICMS, tá? Aí, agora ele fala, caso o varejista venda produtos para um contribuinte do ICMS. Então, gente, aqui não é nem um não contribuinte, ele está vendendo para um contribuinte, ó. Um contribuinte do ICMS. Já de cara, né? Provavelmente, quando eles contribuintes do ICMS, deve ser, poderia ser ou poderia não ser contribuinte do ICMS do IPI, né? Mas ele disse, para utilização da mercadoria para uso e consumo. Gente, acabou, matou. Não é para uma posterior industrialização, comercialização. Então, mesmo que ele não tenha dito contribuinte do IPI, que isso até também poderia, se você for parar a pensar, poderia tornar a questão incorreta, mas só dele já dizer que a mercadoria é para uso e consumo, gente, já matou. O IPI integra a base de cálculo do ICMS, por isso que essa questão está verdadeira, tá? E fim, gente, até a próxima aula. Eu acredito que um dos pontos que a gente vai ver vai ser a base de cálculo do diferencial de alíquotas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem postar aqui nos comentários. Pode ser que eu não responda logo nos primeiros momentos, mas assim que eu ver eu respondo. Nunca deixei ninguém aqui sem tirar dúvida, tá bom? Quem gostou, dá aí o like e até a próxima semana.